Estamos de volta, você aí sem saber ainda se vai tirar ou não o glúten da sua dieta. O Dr. Luiz Fernando Sela está aqui conversando com a gente sério sobre esse assunto, ajudando a gente a pensar melhor antes de dizer sim ou não. E a gente vai entender aqui agora um pouquinho mais desse assunto. Dr. Luiz Fernando Sela é médico do estilo de vida da Sou Saúde, é médico também, endocrinologista, e você pode aproveitar a presença dele aqui, sabe como? Mandando a sua pergunta. Sim, usa o nosso QR Code aqui para falar com a gente, e eu quero saber se você costuma comer alimentos com glúten ou não. Me conta tudo, você pode digitar o nosso contato aí no seu celular também, que é 12982660004. Doutor Luiz, enquanto a galera tá mandando aqui as suas participações, o glúten está bem relacionado a esse aumento da inflamação no corpo, sim ou não? Depende em quem, Teru. Para as pessoas que são celíacas ou que têm a intolerância, ou seja, elas não conseguem digerir muito bem o glúten, ele pode sim ser uma proteína inflamatória lá para o intestino. Então pode prejudicar essa função. Agora, se você não tem nenhum problema com glúten e se você come alimentos que contêm glúten, mas que são saudáveis, isso não necessariamente vai ser um alimento, um ingrediente inflamatório para você. Então essa história que o glúten é o mal da humanidade e que ele é o vilão da nossa saúde, ela não é bem verdade. Se fosse assim, eu acredito que a humanidade já não existiria, né, Teru? Porque o pãozinho é um alimento milenar, a gente come isso há milênios, e se o glúten fosse esse vilão todo, eu acho que a humanidade já teria sido extinta. Verdade, tem que pensar, né? Agora, quero saber um pouquinho mais. De repente, isso não está afetando a minha digestão, mas está afetando a minha saúde mental, cognitiva, ou as minhas funções. Tem essa relação também? Tem sim, Teru. A gente sabe que intestino e cérebro são amigos e muito conectados. Então, quando um está mal, o outro também se ressente, né? Então, se você tem uma alimentação inflamatória, está prejudicando o seu intestino, ou se você é intolerante ao glúten ou celíaco e você consumir o glúten, pode ser que você tenha alguns sintomas mentais, né, ou de ordem emocional. Eu lembrei de um caso agora, Teru, de um paciente nosso que quando ele consumia glúten, ele tinha um comportamento psicótico, ele tinha surtos. Uau. As pessoas achavam que ele tinha esquizofrenia. Até que uma psicóloga identificou que esses surtos sempre estavam relacionados com algum tipo de alimentação, alguma coisa. Ele fez o teste, descobriu que era celíaco, parou de comer glúten, nunca mais teve esses comportamentos de surto. Olha só que interessante. Agora, pensa o seguinte, você descobriu que é alérgico, intolerante, está diminuindo a ingestão de glúten ou é celíaco. E aí eu quero saber o seguinte, como é que essa retirada do glúten, de repente você comeu aí até os 30 anos, você não sabia que fazia mal, não identificou, ou essa irritabilidade ela foi progredindo até o ponto de você não poder comer mais. Como é que essa retirada do glúten da dieta vai impactar a minha ingestão de fibras, por exemplo, e outros nutrientes, doutor Luiz? Isso é muito importante, viu, Teru? Porque, como eu já falei aqui, os grãos integrais, o trigo, o cevado, o centeio, que contém glúten, também são muito ricos em fibras. Então, se você retirar esses alimentos, corre o risco de você diminuir a quantidade de fibras na sua alimentação. Então, quando você tira o glúten da alimentação, você tem que comer muito mais as frutas, as verduras, os legumes, os feijões, a semente, as castanhas, os grãos sem glúten, já falamos de alguns, né, como o milho, o trigo sarraceno, o arroz, enfim. Porque se você basear a sua alimentação em alimentos sem glúten ultraprocessados, que a gente tem aí nos mercados, bolacha sem glúten, biscoito sem glúten, pão sem glúten, sobremesa sem glúten, pizza sem glúten, aí você corre o risco de ter um prejuízo maior para a sua saúde. Você está tirando grãos integrais saudáveis, adicionando comida ultraprocessada que não tem glúten. Vamos trazer uma interação na nossa tela? Quem está aí agora é a Jéssica. Ela disse o seguinte, olha, qual é a relação do glúten com o hipotireoidismo? Possuo há mais de 20 anos e me sinto muito fraca quando consumo o glúten. Essa é para você mesma.
Teru, você sabe que a tireoide, ela tem muita relação com o nosso intestino, né? Existe uma condição no intestino que a gente chama de aumento da permeabilidade intestinal, ou seja, o intestino, que tem aquela função de absorver os nutrientes, ele fica muito permeável a algumas substâncias e aí algumas proteínas, alguns componentes da alimentação, eles passam para dentro do sangue sem necessidade, eles não deveriam passar ali. Isso sensibiliza o sistema de defesa e pode fazer com que a gente tenha doenças autoimunes. Uma delas é o hipotireoidismo. Então, algumas pessoas que têm doença celíaca ou intolerância ao glúten, elas podem ter um risco maior de ter problemas na tireoide. Interessante, né? Agora, existem condições que não as de alergia ou a do celíaco ou da intolerância em que a retirada do glúten poderia beneficiar? Sei lá, uma pessoa com uma doença autoimune, uma pessoa com... A gente percebe que os autistas têm beneficiado com a retirada do glúten da dieta. Sim, eu diria, Teru, que pessoas que têm muitas intolerâncias alimentares de uma forma geral, então aquela pessoa sabe que qualquer coisa que ela come, ela sente muito desconforto, que está com o intestino bem inflamado, para ela a retirada do glúten, talvez até temporária, seja interessante. Outro caso que eu lembro também são as doenças inflamatórias intestinais, como a colite ulcerativa ou a doença de Crohn, são inflamações importantes no intestino e para esses casos também eu costumo remover não só o glúten, mas outros alimentos potencialmente inflamatórios até que a inflamação esfrie ali no intestino e a pessoa tenha uma melhora. Estou lembrando aqui de outros problemas de saúde como... doenças do sistema nervoso, Dr. Luiz, que podem ser agudas, né? Estou lembrando da esclerose múltipla. Sim, eu acho que as doenças autoimunes, de uma forma geral, né? O lúpus, a artrite reumatoide, a esclerose múltipla, todas essas doenças que têm a ver com uma ativação da imunidade, nesses casos pode ser feita essa tentativa de retirar o glúten e ver como o corpo responde. Muito interessante, né? Agora, existe, por outro lado, também um risco, a gente já vai falar de alguns sintomas aqui, de ser retirada esse glúten da dieta sem uma indicação específica e ter prejuízos? Sim, Teru, porque se você tira trigo, cevada, centeio, são alimentos saudáveis, claro, quando consumidos na forma integral. Você está tirando esses alimentos e substituindo por produtos ultraprocessados sem glúten, você vai ter sim prejuízo. Você pode correr o risco de ter uma dieta com menos fibra ou de ter uma carência de alguns nutrientes na sua alimentação. E cuidado, viu? Você que comeu uma pizza e achou que aquilo fez mal, porque nem sempre é o glúten, sabia? Tem muita gente, Teru, que vai numa pizzaria que pede uma pizza de 4 queijos, come aquela pizza e depois passa mal e atribui o problema ao glúten. Mas e a quantidade de gordura, de queijos e laticínios que tinha naquela pizza? A gente também tem que levar em consideração que às vezes a intolerância nem foi do glúten, ela foi de um outro alimento e a pessoa está tirando o glúten sem a menor necessidade. Vamos entender aqui alguns sintomas da intolerância, da alergia ou mesmo de quem é celíaco. Olha, a gente tem aqui uma pessoa com dor. Sim. Tá claro aqui que ela não está legal, não está bem. Está com uma dor abdominal, né, Bem Teru? forte, bem forte. E aqui a gente tem alguns sintomas que eu quero trazer, Dr. Luiz. Primeiro aqui, olha, dor de cabeça. Você vê que é uma coisa que ninguém imagina que pode ter a ver com alimentação, né? Mas o intestino e o cérebro se conversam. Inflamações no intestino podem levar a uma dor de cabeça. Então, se você come pão, algum alimento que contenha glúten e você tem dor de cabeça, não precisa ser imediatamente, mas se você tem uma dor de cabeça crônica, né? Às vezes é interessante investigar causas alimentares para essa dor de cabeça. Tá bom. Vamos tirar outro sintoma aqui que pode indicar. Nossa urina tem aqui alguns sintomas, Dr. Luiz, que podem indicar problema com glúten. Olha esse aqui, gente, artrite. Artrite, né? Acabamos de falar das doenças autoimunes. A artrite, ela é uma doença inflamatória, né? Potencialmente grave, vai pegar as articulações do punho, do cotovelo, pode ser do quadril, do joelho, vários lugares.
fica inchado, fica dolorido, inflamado, Vermelho, né? às vezes. Vermelho. Então pode ser uma doença que essa está mais relacionada, Teru, com a doença celíaca, né? Tá. Ou seja, a doença celíaca é uma doença autoimune, pode causar outras doenças autoimunes. Vamos olhar aqui. Olha, tem uma caixa de surpresas aqui de sintomas, doutor Luiz, porque alguns são bem inespecíficos. Uma coceira. Essa coceira, na verdade, eu diria que ela pode vir de qualquer uma das condições, né? Tanto da alergia, quanto da doença celíaca e até da intolerância. Coceiras na pele, essa inflamação que começa lá no intestino, ela é interna, mas ela vai se exteriorizando, ou seja, ela vai sendo levada para a pele e às vezes se manifesta numa psoríase, numa coceira, numa pele muito avermelhada e ressecada ou num eczema também que a gente chama. Vamos aqui para nossa urna Vida e Saúde aqui, trazendo mais sintomas. Dores gastrointestinais, essa é bem clássica. Uma cólica relatada, gases, ou então a sensação de que a digestão não está sendo avançada ali. Teru, talvez esse seja o sintoma assim, mais comum, né? E que mais faz as pessoas pensarem nessa intolerância ao glúten ou na doença celíaca. Então você tem desde gases, aquela barriga que fica distendida, né? Você tem também a diarreia, tá? Especialmente a doença celíaca, como o intestino fica inflamado, você come, a comida bate lá e o corpo joga para fora porque ele não está bem para fazer, né, a absorção dos nutrientes. Então a diarreia é um sintoma também que pode ser muito importante. A cólica, né? Você ter muita cólica, você pode até ter, no caso da doença celíaca, alterações nas fezes, como um certo muco ou até alguma quantidade de sangue nas fezes. Indicando que algo não vai bem, tá? Vamos ver outro sintoma aqui, doutor Luiz. Inchaço. Esse inchaço, Teru, eu poderia dizer que ele pode ocorrer tanto no sistema digestivo, né? Então você come algum alimento e você sente a barriga distendido, né? Mas também o inchaço de uma forma geral. Quando o corpo está mais inflamado, a gente fica com mais inchaço. Então aquela pessoa que percebe que a aliança não consegue tirar a aliança do dedo, ela vai colocar o sapato, ela não consegue colocar o sapato porque os pés estão muito inchados, né? Ela se olha no espelho, ela está com o rosto inchado, aqui, né, as bochechas, embaixo do olho, parece que o corpo inteiro está inchado. Isso pode ser sinal de uma inflamação de origem intestinal desencadeada por um alimento e o glúten é um deles. Mas até quando a gente tem uma alergia, né, um dos sintomas é esse inchaço. Uma abelha pica ali, fica aquele inchaço, aquele edema, o inchaço aqui das regiões onde a gente respira. Exato. Inchaço muito presente. Tem mais sintoma aqui, gente, ó. Anemia, doutor. Esse talvez seja mais específico até da doença celíaca, porque o intestino inflamado não vai conseguir absorver o ferro. Então, mesmo que você coma muita folha verde, se você come muitos alimentos ricos em ferro, beterraba, abóbora, tomate, brócolis, o ferro entra no intestino, você não consegue absorver. E aí qual vai ser o resultado? Ferro baixo no sangue e também, possivelmente, uma anemia. Bom, e esse sintoma acaba puxando esse outro aqui, doutor, a fadiga. Isso. A anemia leva à fadiga, mas a própria doença celíaca ou a intolerância ao glúten, ela também pode causar isso, Teru. A gente viu agora na interação, né, que nós tivemos aqui. A pessoa falou que quando ela comia, ela se sentia muito cansada, né? Porque às vezes, para algumas pessoas intolerantes ou celíacas, o consumo do glúten, ele prejudica o funcionamento do cérebro. É uma condição que a gente chama de nevoeiro mental. É alguma coisa estranha, uma sensação que parece que está nublado no seu cérebro, sabe? Parece que você está devagar, você não consegue raciocinar direito, a sua memória fica ruim, você está muito lento nos pensamentos. A gente chama isso de nevoeiro mental. Esse também pode ser um dos sintomas da doença celíaca ou da intolerância ao glúten. Chegou uma interação aqui que eu quero trazer, doutor Luiz. Vamos ver quem é que está falando com a gente? A Rose Kelly disse o seguinte: olha, eu tenho retirado o glúten da minha dieta e vinha perdendo peso sem motivo aparente. Fiz vários exames e não deu em nada. O fato de ter diminuído o glúten faz com que eu continue perdendo peso? Sim ou não?
Teru, bem interessante essa interação, porque muitas vezes o glúten está associado ao excesso de peso, né? As pessoas acham que o glúten engorda. Isso não é uma verdade completamente, né? Por que as pessoas que tiram glúten emagrecem? Porque elas tiraram a lasanha, elas tiraram aquela macarronada, a coxinha, uma pizza cheia de queijo, né? Elas pararam de comer bolacha recheada, pararam de comer bolacha de água e sal, que é pura farinha, né? Então, claro que a pessoa vai emagrecer. Não era o glúten em si que engordava, né, isoladamente, mas o tipo de alimento com glúten que essa pessoa consumia. Então, uma coisa é você comer todas essas porcarias com glúten. Uma coisa é você comer, por exemplo, um pão feito com farinha 100% integral. Isso vai ser bom para a sua saúde, né? Tá, então quantidade importa, porque de repente, se eu estou comendo uma grande quantidade de um alimento que tem glúten, mas que ele tem outras coisas também, ele tem açúcar, ele tem gordura, é claro que a gente vai engordar. Agora, se eu como um alimento que tem glúten, mas que não tem todas as outras coisas que contribuem... Nesse caso, não há problema. Então, se a pessoa, para 90% porque também eu estou das inflamando pessoas... o organismo, doutor. Mas 90% das pessoas não tem problema com glúten, né? Não tem doença celíaca, não tem intolerância. Então, comer alimentos saudáveis com glúten, para essas pessoas não vai ter problema. Porque o inflamar não vai vir só do glúten aí nesse caso, vai vir das outras coisas também, conjuntas com o glúten aí, da bolacha recheada que você deu Exatamente, que aí tem a gordura trans e o açúcar também. O açúcar, né? O corante, o conservante. Vamos pensar mais amplamente. Ó, a gente quer saber, doutor, antes de chamar o intervalo, como é que é feito esse diagnóstico de celíaco, alérgico, intolerante? Então, se você tem alguns desses sintomas, tá? Que podem ser sugestivos dessa doença, você deve primeiro procurar um médico. O médico vai conversar com você, vai fazer o exame físico e vai pedir alguns exames complementares. Existem exames de sangue, alguns anticorpos que a gente dosa no sangue, e existe também um exame chamado endoscopia com biópsia do duodeno, que é aquela primeira parte do intestino. Então, é colocada aquela endoscopia, tira um pedacinho lá do intestino e avalia. Se for doença celíaca, você vai ter essa inflamação no intestino. Agora, se todos esses exames derem negativos, mas mesmo assim você tem sintomas com o consumo de alimentos com glúten, então é mais provável que você tenha a intolerância. Muito bem. Esse diagnóstico precisa ser feito junto a um especialista e eu imagino que essa retirada do glúten precisa ser também planejada com um especialista, não só o médico, mas um nutricionista. E lembrando que variedade é muito importante dentro das suas possibilidades. Gostou dessa conversa? Então vou pedir para você esticar um pouquinho ela lá pelos canais da Sou Saúde, @SouSaúde no Instagram ou então no site sousaude.com. E se você preferir, ainda tem YouTube. YouTube tem várias aulas, você tem ali dicas também, vídeos que vocês fizeram. Exatamente. Que estão disponíveis no canal youtube.com/sousaude. SOW é como é que você escreve aí o Sou Saúde. Doutor Luiz, antes do intervalo, vou pedir sua participação aqui com o nosso guia de estudos, que traz aqui o assunto da nutrição e o assunto de todos os outros remédios naturais de maneira muito pontual. E você aí de casa pode se beneficiar desse material, porque quando você estuda, quando você entende que alguns comportamentos podem estar minando a sua energia, a sua vitalidade, a sua disposição. Olha, aqui esse capítulo está falando sobre vícios, consumo nocivo. Aqui vai falar sobre a importância do ar puro. Aqui você também traz a importância de se lidar com a saúde emocional, depressão, ansiedade. Como é que isso tudo impacta no nosso dia a dia e como é que a gente lida com esse problema? Temos aqui ainda também como você pode lidar melhor com as perdas, não só perdas de pessoas, gentes queridos, mas perdas no trabalho, as perdas da vida. Fazem parte do nosso existir aqui. Ou seja, um fique leve, corpo, mente e espírito, Tem que ser, doutor, tem que ser, porque senão a gente não vai ser completo. Você quer um desses para você estudar aí? Então pega o telefone agora e liga para cá, o DDD é 12, vai lá, pega o telefone, DDD 12 21 27 31 21, é para falar com os nossos atendentes e pedir. Fala, eu quero um guia de estudos que a Teru está oferecendo lá e é gratuito.
Se você preferir pedir pelo WhatsApp, manda aqui pra gente, DDD é 12 também, 982444449. O QR Code direciona você para o nosso site, você também pode pedir por lá, tudo gratuitamente. Combinado? Aproveita o intervalo para fazer isso e já se prepara, porque tem treino com Tânia Santos hoje aqui. Pode pôr tênis que ela vai fazer um treino de equilíbrio pra gente. E a receita tá por conta desse crumble de banana. Tá enroscado aqui querendo sair maçã, mas é banana, gente, essa fruta brasileira linda. Eu volto já.